Como é bom podermos estar mais uma vez juntos aqui no canal da Paz. Continuamos a semana de Ano Novo, semana tudo nova, de janeiro, tudo novo, né? O Ano Novo. Eu sei que muitas coisas continuam sendo as mesmas, não é? Mas a gente procura melhorar a nossa visão, melhorar as nossas atitudes, melhorar as nossas promessas, né? Renovar nossos votos, aqueles que querem emagrecer, aqueles que querem fazer exercício, ler um livro, fazer uma reforma na sua casa, fazer uma reforma na sua vida. Então é um momento propício para isso. Mas nesta manhã quero compartilhar com vocês, a palavra de Deus já está aberta, a verdadeira Constituição. Esta é a verdadeira Constituição que rege, Constituição do universo, que rege a nossa vida, pauta a nossa vida com os ensinos do Mestre. Aqui está a proposta de Deus para nos transformar homens, mulheres espirituais. Essa é a realidade. E Paulo, ele entra neste mérito explicando o que ocorre com a nossa natureza. Se você quer entender a diferença, né, o que ocorre com a natureza pecaminosa do homem, o homem pecador e o homem justificado pela justiça de Cristo, você lê a carta de Romanos. Depois você pode ler Efésios e você vai ler Gálatas. Aqui Martinho Lutero encontrou a verdadeira religião, aquela que ele não encontrou lá no monastério, aquela que ele não encontrou na igreja a qual ele pertencia. Martinho Lutero era um padre, não é? E era um monge, e então ele buscou, estudou, e ele que traduziu para nós a Bíblia do grego, né? Do grego para o alemão, e assim ele foi fazendo as traduções. Mas eu queria compartilhar com você os versos 15, Romanos 7, versos 15, diz assim em diante, né? Porque nem mesmo, diz Paulo, eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Veja, Paulo está dizendo que ele tem uma força dentro dele que ele não consegue controlar por ele mesmo. E ele diz que ele faz aquilo que ele não quer fazer. Ele acaba fazendo aquilo que ele detesta, que ele não quer fazer, mas ele faz. E aí ele diz, olha, se eu faço o que não quero, então eu concordo com a lei que está dizendo que eu estou errado. Não é? A lei é boa. Verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não porém o efetuá-lo. Ele disse assim que ele tem esta vontade de fazer o que é bom, de fazer o que é justo, de fazer o que é certo, o que é correto, o que é íntegro, o que é honesto, mas ele não consegue. Ele sente que tem uma lei dentro dele que o impele, que o leva a cometer aquilo, fazer, o falar, o proceder da maneira que ele não queria. Então ele diz assim, tem uma lei dentro de mim. 21, ao querer fazer o bem encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, ele diz, na minha natureza, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, que é a lei, aquilo que ele tem vontade de fazer e não consegue, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele exclama, não é? Desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí vem a esperança, não é? A expectativa e a graça de Jesus Cristo. Ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, pela minha consciência, eu busco fazer as verdades, praticar as verdades, praticar a verdade, aceitar a Jesus Cristo como o meu Salvador pessoal. Então, com a minha mente espiritual, eu consigo fazer isso. Mas eu sou escravo
da lei do pecado. A lei do pecado continua em mim. Então há uma natureza que nós lutamos contra ela, que está, como está escrito Romanos 3:10, diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E aí? Que drama, que dilema. Estamos numa balança, não é? De um lado o homem natural, o homem pecador, o homem do pecado, porque como diz Davi lá em Salmos, eu nasci, não é? Fui gerado no ventre da minha mãe em pecado, eu nasci do pecado, eu sou fruto do pecado, disse Davi. E então ele lutava com esta dificuldade, com esta tendência, não é? Da natureza pecaminosa a cometer pecados, a cometer erros, a transgredir, a ser rebelde contra Deus. Quando nós fazemos a nossa vontade, a vontade da lei do pecado que há dentro de nós, como disse Paulo, eu sou escravo da lei do pecado, mas com a mente sou escravo da lei de Deus, ou seja, eu sirvo a Deus, obedeço a Deus. Então dizia Davi, não é? Eu não consigo por mim mesmo obedecer a Deus, a não ser quando eu abro a minha vida, o meu coração, a minha mente e entrego a minha vida a Jesus. Jesus na cruz do Calvário, ninguém crucificou a Jesus, apenas executaram uma vontade própria de Jesus. Ele próprio crucificou-se em nosso favor, em teu favor e em meu favor. E o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele resolveu, este sacrifício penoso, doloroso, resolveu tanto o problema do pecado original lá do Éden, da transgressão dos nossos primeiros pais. Nós fomos perdoados, pago a dívida pela morte de Jesus Cristo, porque estávamos condenados à morte eterna, tanto quanto para os pecados que cometemos agora, não é? 1 João 1:2 diz lá: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tende um advogado junto ao Pai. E então, você luta para não errar, para não pecar, mas você acaba pecando. E foi por isso que Jesus derramou seu precioso sangue lá na cruz, para nos redimir do pecado original e também para apagar, para perdoar os nossos atos pecaminosos que nós praticamos porque somos pecadores natos, não é? E por esta razão nós praticamos atos pecaminosos, erros, falhas. Mas então Jesus está chamando cada um de nós, né? Arrependei-vos, vós que praticais a iniquidade, praticais o pecado, para que sejam perdoados os vossos pecados. E assim então, confessando os nossos pecados, seremos perdoados, arrependidos, seremos justificados por Jesus Cristo. E aí a esperança da vida eterna vem para cada um de nós. Não se puna, não se condene por errar, por pecar. Vá a Cristo. Derrame a sua alma a Ele. Diga: Senhor Jesus, eu não posso vencer isto e aquilo por mim mesmo. Então, por favor, me empodere com a sua graça, com o seu poder, me revista da sua justiça. Não para encobrir pecados. A justiça de Cristo não serve para encobrir pecados, mas sim para encobrir um homem, uma mulher pecadora, não é? Um homem pecador, para encobrir com a sua justiça um homem e uma mulher pecadora arrependido dos seus erros, dos seus pecados. Por isso Jesus disse para Maria Madalena, não esqueça. Jesus perguntou para Maria: onde estão aqueles que te condenam, que querem atirar pedra em você, Maria? Ela olhou para lá e para cá e disse assim: não, foram embora, mestre. E Jesus diz assim para ela, meigamente, suavemente, disse assim: nem eu te condeno, vais e não peques mais. E assim Maria foi convertida, foi transformada. E Jesus está dizendo para você e para mim, que somos pecadores, que caímos, que erramos: quem está te condenando? Onde estão aqueles que te apedrejam? Onde está Satanás, aquele que te acusa? Sim, não está aqui mais.
Então vais e não peques mais. Arrependido, confesse os teus pecados e abandone a vida de erros, a vida de iniquidades, a vida de rebeldia e de transgressões. E passe a viver com Cristo na sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos, incline a sua fronte se puder e oremos. Senhor meu Deus, descobrimos que somos pecadores irremediáveis. Não fazemos em nós justiça alguma. A justiça que é possível alcançar está na pessoa maravilhosa de Jesus. É Jesus que nos oferece a sua justiça. Foi Jesus que cumpriu a lei lá na cruz do Calvário. Foi Jesus que pagou o preço da nossa transgressão, do nosso pecado, do nosso erro. E agora Ele pode nos revestir com a sua justiça, se arrependidos nos chegarmos e nos aproximarmos dEle. E então viveremos uma vida justa, porque para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Assim oramos agradecidos em nome e pelo poder de Jesus, rogando a presença do Espírito Santo. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.